A chamada de hoje, o título de hoje é Liberta-me daquilo que me prende. Nós divulgamos isso, né? Liberta-me daquilo que me prende. E aí eu pergunto para você, logo de largada aqui, como é que essa frase chega aí para você? Como é que você escuta essa frase? Se você diz, não, hoje não é para mim, que eu não me sinto preso a nada. Você se sente preso a alguma coisa? Queria que você pensasse nisso, nesse momento de hoje. E quero dizer a cada um de nós que somos caminhantes, que nós seguimos um Jesus que é capaz de nos libertar de qualquer coisa. De qualquer coisa. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela não é uma verdade, ela é uma pessoa. É Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode nos libertar de qualquer coisa. E quando eu pergunto, você se sente preso a algo? É porque geralmente os prisioneiros, eu vou colocar prisioneiros entre aspas, eles têm dificuldade de reconhecer sua prisão. Na verdade, quando um prisioneiro reconhece a sua prisão, ele está vencendo uma fase chamada fase da negação, e ele já começou um processo de cura, quando ele reconhece isso. Então talvez hoje seja o dia de você reconhecer alguma prisão que exista na sua vida, que exista na sua história. E hoje, pessoal, eu escolhi um texto, é uma cura. A cura da mulher é da mulher encurvada, está lá em Lucas 13. Essa mulher foi curada por Jesus. Essa mulher é uma mulher que há 18 anos andava encurvada, sem poder olhar, ficar ereta, e sem poder olhar alguém de frente, sem poder voltar os olhos para o céu, para o horizonte. Ela vivia encurvada há 18 anos. E Jesus teve um encontro com essa mulher. Na verdade, Jesus forçou esse encontro com ela, e vocês vão entender. E essa mulher é curada. O que é que isso tem a ver com a gente? O que é que isso tem a ver comigo? Existem muitas maneiras de estarmos encurvados. Muitas maneiras. E existem muitas doenças que vão para além de uma doença ou de uma deficiência física. E a gente vai tratar sobre isso hoje aqui. Mas eu queria antes ler o texto com vocês. Vamos ler? Vamos ler a história? Porque lendo a história a gente vai se situando, depois eu vou destrinchando, pegando algumas partes desse texto, e a gente vai seguindo aqui com a nossa conversa, tá certo? Lucas 13, do 10 ao 17, queria ler todos esses versículos. Certo sábado, algum sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga onde Jesus estava ensinando, disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados neste dia e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, Jesus respondeu a esse dirigente da sinagoga: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo.
Amém, meu povo? Não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia. Não deveria esta mulher ser libertada daquilo que aprendia. Não deveria você ser liberto daquilo que te prende, daquilo que te encurva. Vamos passear no texto. E eu queria começar dizendo que existe aqui um espírito. Olha o que diz o versículo 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Versículo mais à frente, lá no versículo 16, Jesus deixa muito claro que era Satanás que mantinha aquela mulher daquela forma há 18 anos. Por isso ele pergunta, não deveria ela ser curada no sábado? Quando a gente olha, meus irmãos, para esse texto e vem de cara uma crise, mas assim, essa mulher tinha um problema físico ou isso era uma obra de Satanás na vida dela? Visivelmente ela tinha uma obra física. A gente pode dizer que ela tinha um problema físico, de que qualquer problema físico tem a ver com espírito e com demônio? Não. Não podemos dizer isso. Mas fica muito claro, e Jesus percebia muito claro que por trás daquela necessidade, por trás daquele adoecimento físico, existia um cenário diabólico e demoníaco aprisionando aquela mulher. E eu quero falar mais desse cenário aqui com a gente, com vocês. O mal, pessoal, o mal ele pode ser um mal estrutural, que a Bíblia chama de mundo. O mundo jaz do maligno. É um mal estrutural, a maneira como a gente vive, a maneira como a sociedade é estruturada. Existe um mal nisso. Existe um mal nas nossas estruturas, nos nossos preconceitos, nas nossas concepções culturais. Existe um mal nisso. Não quer dizer que tudo isso é mal, mas existe um mal e existe uma ação do inimigo em nossas estruturas. E essa mulher não estava livre disso. Você não está livre disso. Eu não estou livre disso. Existe um mal que ele é estrutural, a Bíblia chama de mundo. Existe um mal que é o mal que está dentro da gente, que a Bíblia chama de natureza pecadora. Todos nós temos natureza pecadora. Temos uma capacidade incrível de nos sabotarmos, de destruirmos a nossa própria vida. Essa natureza pecadora que existe em nós. Mas existe o mal propriamente dito, que é essa potestade do mal, que é a personificação do mal na pessoa de Satanás, que Jesus fala aqui. E a Bíblia fala muito disso. O Novo Testamento fala muito disso. A Bíblia diz o quê? Que o inimigo ele vem para quê? Para roubar, para matar e para destruir. A Bíblia fala de forma muito evidente de que ele anda em derredor, procurando quem ele possa tragar. A Bíblia diz que ele está ali armando pedras de tropeço para que a gente possa cair. A Bíblia diz que ele é pai da mentira. E quantas vezes nós estamos encurvados por causa de mentiras sobre nós, sobre a nossa história, sobre o nosso corpo, sobre as nossas relações, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos relacionamentos amorosos. Estamos presos a mentiras, algo que não condiz com a verdade do reino. E nisso tudo há sim um mal estrutural. Há sim esse mal que é regido por esse elemento. Personificado na serpente no Éden. Personificado ali no deserto tentando Jesus. E Jesus fala muito sobre ele. Este mal existe. A gente está diante de uma mulher, provavelmente com um problema ortopédico, com alguém com uma musculatura, ou eu não sei explicar, essa mulher é encurvada, não fui atrás disso. Mas quando a gente olha para a medicina e para a história da medicina, houve uma época
em que a medicina, lá na antiguidade, ela entendia toda e qualquer doença como algo que tinha uma visão mística, de que toda e qualquer doença vinha de algo espiritual, tanto que os médicos eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que curavam as pessoas, os curandeiros. A medicina vai evoluindo, vai estabelecendo seus métodos, vai estabelecendo, e já bem recente, começa a se nascer, recente que eu digo é 200 anos, 150 anos, 300 anos, começa a nascer uma visão de medicina mais biomédica. O que é a visão da medicina biomédica? É de que existe um problema que é físico, e esse problema precisa ser enxergado como um problema físico, e simplesmente como um problema físico. Foi quando se começou a abrir cadáveres, a estudar como é que existia dentro, porque muitas vezes a ciência parou por uma visão religiosa de que ninguém podia abrir um cadáver para estudar. E a ciência avançou, ela descobriu uma série de coisas, descobriu os órgãos, descobriu como funciona, descobriu através de acidente qual é a área do cérebro da gente, quando é lesionada, atinge o quê, como que está o coração de alguém que morre, o tiro pegou onde. Ela foi desenvolvendo uma visão biomédica. Mas a visão biomédica, ela é uma visão, ela é mecânica, ela é mecanicista. Ela trabalha a gente como se a gente fosse uma máquina, e uma máquina que precisa funcionar. E aí, em tempo mais bem recente, nasce uma visão da medicina chamada de biopsicossocial, que é a abordagem vigente hoje. Embora muitos médicos ainda insistam em trabalhar com a visão biomédica, sem olhar o contexto, e dizer que a doença ela tem a ver com o físico, é bio, é psico, tem a ver com o emocional, com de cada um de nós, ela tem a ver com o social, é biopsicossocial, o momento que a gente está inserido, se a gente tem esgoto, se não tem, se a gente tem o hábito que a gente tem, o convívio que a gente tem, o que é que o lixo representa para aquela cultura, e uma série de contextos sociais que tem a ver com doença, e a doença é biopsicossocial. Eu sou um pastor, e eu digo para você que as nossas doenças, os nossos adoecimentos, de qualquer ordem que seja, ela é bio, psico, social, espiritual. Nós temos questões muito espirituais envolvidas nisso tudo. Desde as mentiras, as estruturas da nossa sociedade, e tudo o que você possa imaginar. Eu dificilmente peguei alguém, é só um exemplo isso. As pessoas que eu já tive contato e experiência de algum tipo que a gente chama de possessão demoníaca, essas pessoas sempre tinham por trás um desequilíbrio também psíquico muito acentuado. E aí a ciência vai dizer, não, isso não tem a ver com nada espiritual, isso é só psíquico. Mas a gente olha e percebe facilmente como em cima daquele problema psíquico, em cima daquele problema psíquico existe um Satanás fazendo festa. Existe um Satanás terminando de aprisionar. E aí essa visão bio, psico, social, espiritual. O texto diz que essa mulher, ela andava encurvada. E Lucas 13:11 diz, ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. De forma alguma podia endireitar-se. O que nós temos aqui não é uma mulher que sofria apenas de um problema ortopédico. Jesus diz para ela ser libertada daquilo que aprendia. Não estamos falando simplesmente de uma doença ortopédica. Existe algo que aprisionava aquela mulher. Nem tampouco apenas espiritual. Nem tampouco apenas emocional, ou apenas social. Uma soma de tudo que mexe com a vida da gente. Mas nós não podemos desconsiderar nenhum desses pontos. A gente precisa cuidar dele todo. E na verdade, quando eu digo aqui o bio, psico, social, espiritual, eu estou até me contradizendo. Porque eu sempre defendo no Espiritualize de que o bio é espiritual, o psico é espiritual e o social é espiritual. Então o espiritual ele não é uma faceta. Ele tem a ver com a maneira como a gente vive e desfruta de todas essas esferas da vida da gente. O espiritual está no social, está no biológico. O espiritual está no psíquico, mexendo com a vida da gente. Vamos aprofundar mais na vida dessa mulher? O que significava andar encurvada? O que significava aquela mulher andar encurvada? Nós tínhamos aí um problema social, que é emocional, que é biológico, que é espiritual.
A doença, no contexto daquela mulher, é tido como uma maldição. Aquilo era uma maldição na vida daquela mulher. E ela passava a ser olhada dessa forma, como maldição. Quantas coisas na vida da gente, às vezes dentro de uma concepção cultural, passam a ser entendidas como maldição. E isso aprisiona a gente. Existia uma condição ali de animal. De animal. Porque o que difere, desde as antiguidades, o ser humano dos animais, a capacidade que o ser humano tem de ficar ereto. Depois vai se perceber que o lobo frontal, nossa consciência, nossa racionalidade, também é o que nos diferencia dos animais. Mas aquela mulher não conseguia se levantar. E dentro daquela cultura, ela era tratada como um animal. Interessante que Jesus, quando vai curar, depois que os religiosos criticam, ele diz: qual de vocês que tiver um boi, né? Ele usa um animal, né? Se tiver um boi amarrado, precisando de água, não vai lá soltar. Depois ela diz: quanto mais a esta mulher, que é filha de Abraão. Ele está restaurando a dignidade daquela mulher. Como mulher. A não possibilidade de olhar para frente, ficar de pé e poder ver o horizonte, de poder olhar para um outro ser humano de frente. Quantos seres humanos estão sem a condição de olhar para o outro ser humano de frente, tendo que se curvar, tendo que ficar encurvado? E temos aqui, meu povo, o sofrimento de ser mulher. E isso está implícito nesse texto, sim. O sofrimento aqui de ser uma mulher não podia olhar para um homem de cabeça erguida. Uma mulher, quando visse um homem, ela tinha que se encurvar. Ela tinha que baixar. Ela não podia olhar para ele de igual, porque não era igual e não era considerada como igual. Ela não podia falar com um homem em público. É nesse contexto social que essa mulher se encontra. Ela não tinha direito à herança. Ela não tinha direito a aprender a Bíblia, a Torá. Ela não deveria ser ensinada na Torá. Ela era imunda e considerada imunda se ela fosse estéril. Enquanto ela estivesse em período menstrual, era considerada imunda. Enquanto durasse o resguardo dela, depois de dar à luz, ela era considerada imunda. E se ela só gerasse mulher e não gerasse homem, ela era discriminada. Esse era o contexto das mulheres. Um judeu, ao acordar, ele agradecia a Deus por 3 coisas. Obrigado, Deus, porque eu sou judeu. Obrigado, Deus, porque eu não sou ignorante à lei. E obrigado, Deus, porque eu não sou mulher. É com essa pessoa que Jesus está falando. Esse adoecimento dela não era um adoecimento qualquer. As mulheres, elas eram abusadas e não tinham direito à justiça. Abusadas pelo próprio esposo, por quem quer que fosse da aldeia, por um soldado romano, por quem quer que fosse. Ela não tinha direito à justiça. Ela tinha um lugar separado, periférico na congregação. Ela não sentava ali onde Jesus estava na sinagoga, né? Tinha os homens ao redor dele. As mulheres ficavam assim, em outra região, em outro local. E não poderia falar. Curvar-se era a única opção que ela tinha contra abusos de toda ordem. Era a única opção que ela tinha. Então parece que aquela mulher encurvada é mais do que uma mulher encurvada, que na Bíblia está sem nome, porque talvez o nome dessa mulher seja o nome de muitas mulheres. E de muitas pessoas que também sofrem esse tipo de ataque. Que precisam se curvar diante do outro. E ficar encurvada. Para mim é muito simbólico.
Sim, as mulheres que eram obrigadas a curvar-se, qualquer ser humano que é obrigado a curvar-se, para mim está identificado na figura dessa mulher. E Jesus está chegando na vida daquela mulher e está enxergando isso. Estamos encurvados e presos sempre que, deixa eu exemplificar, quando é que nós como seres humanos estamos encurvados e presos? Sempre que somos julgados por nossa condição, estamos encurvados. Sempre que somos tratados como animais, sem dignidade humana. Existe isso, meu povo? Existe isso em nossas relações? Existe isso na nossa estrutura social caída? Existe isso dentro dos nossos contextos familiares? Sim. Estamos encurvados e presos sempre que vivemos sem um olhar de pé para o horizonte, com perspectiva de futuro, com esperança, com condição de seguir. Estamos encurvados quando viramos objeto de outro ser humano e não podemos olhar de frente. E na nossa cultura hoje, que tem uma realidade com a mulher diferente, isso continua mesmo assim acontecendo com mulheres, mas continua também acontecendo com homens. Isso aqui acontece com pessoas que não conseguem olhar para o outro de frente. Elas precisam se encurvar. Eu vejo pessoas fazendo isso dentro de suas relações. Eu vejo pessoas fazendo isso para conseguir uma relação. Eu vejo gente fazendo isso dentro do ambiente de trabalho, tendo que se curvar. Sempre que isso acontece, nós estamos encurvados e presos. Deixamos de ser sujeito e passamos a ser objeto. Essa é a queda da humanidade. Quando nós passamos a olhar um para o outro como objeto e não como sujeito. Deixamos de ser sujeito e viramos objetos. Quando somos excluídos por preconceito, quando somos alvo de violência de qualquer sorte. Quando estamos impedidos de viver a vida que Deus tem para nós de forma plena. Que foi a promessa de Jesus. Nós estamos encurvados e presos. Algo não está deixando você se relacionar de forma livre. Algo não está deixando você amar como você gostaria de amar. Algo não está deixando você receber o amor como você gostaria de receber. Você está preso e não está desfrutando da vida, dessa postura ereta de dignidade humana, de olhar para o outro de frente, do mesmo nível, e sujeito e não sujeito objeto, o objeto se subjugando a um outro sujeito. Isso é libertação. A libertação que Jesus quer fazer na nossa vida. Pai, liberta-me daquilo que me prende. Como é que chega agora essa frase para você? Pai, liberta-me daquilo que me prende. Como você escuta essa frase agora? Você se sente preso a algo? E aí, meu povo? E é de arrepiar. Jesus entra em cena. E quando Jesus entra em cena na nossa vida de cadeia, na nossa vida de prisão, sendo objeto em relação à estrutura, em relação aos nossos sentimentos, sendo objeto em relação ao outro, quando Jesus entra em cena, muda. E foi o que aconteceu. Olha o que diz o texto, versículo 12 e 13. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. E louvava a Deus. Queria destacar algumas coisas desses dois versículos. Primeiro, que Jesus olha para ela. Você percebe que Jesus, ao vê-la, vocês estão achando isso algo natural? Vocês estão achando natural Jesus enxergá-la? Percebam que ele estava onde? Na sinagoga,
no lugar principal, porque ele estava ensinando. Ali ao redor tinha o quê? Homens. É como se tivesse nesse auditório aqui só homem, e as mulheres precisassem ficar lá no cajueiro, ó. E Jesus, que está aqui ensinando, ele para e enxerga aquela mulher. Jesus não segue a lógica da visão humana caída de enxergar simplesmente as pessoas importantes ou dignas de honra. Jesus passa por cima, no bom sentido, de todas aquelas pessoas para enxergar aquela mulher que estava lá atrás, na periferia. Ao contrário de outras histórias, não é essa mulher que grita, não é essa mulher que diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem alguém mandando ela calar a boca. Não, já tem história assim no Novo Testamento, mas nesse caso, a mulher está lá atrás, meu povo, encurvada. Isso significa o quê? Difícil de até ser enxergada no meio daquilo tudo. Porque está todo mundo lá em pé e ela está assim, quem que enxerga? Jesus enxerga. Para mim, o primeiro milagre desse texto é nessa frase: ao vê-la. Jesus viu aquela mulher, como ele viu Zaqueu em cima da árvore, como ele vai ver você e ver você onde você estiver, independente da situação que você esteja, ou da prisão que você possa estar enfrentando. Ele enxerga você onde você está. E esse olhar é um olhar de empatia, é um olhar de compaixão. Esse olhar é um olhar de graça, é um olhar de misericórdia. Ele enxerga você. Pessoas excluídas, escanteadas, aprisionadas, geralmente se sentem invisíveis. Para Jesus, não. E caminhantes, nós como discípulos de Jesus, precisamos desenvolver essa capacidade de visão. Porque a gente tem a mania de olhar para quem está aqui e não enxerga quem está ali, ó, excluído. Essa mulher não tinha nada a oferecer a Jesus. E nós geralmente enxergamos apenas as pessoas que têm algo a oferecer para a gente. O primeiro milagre desse texto é: Jesus olha para ela. Jesus olha para ela. Ele está olhando para você. Ele conhece seu sentimento. Ele conhece a sua prisão. Mesmo as prisões que você não reconhece. Pessoal, isso que eu estou falando é tão sério, de reconhecer a prisão, porque é muito comum a gente conversar com pessoas e perceber que as pessoas não estão enxergando as suas prisões. Quando você vai descobrir que você estava aprisionado a um paradigma de destruição, de morte, você vai descobrir: já destruiu tanta coisa. Então nós precisamos enxergar a nossa prisão. Às vezes a gente tenta esconder a prisão da gente para se tornar digno, para sentar nesse lugar mais perto. E a pior coisa que a gente pode fazer: fique onde você está. Abrace a sua vulnerabilidade e a sua miserabilidade. Porque enquanto nós não reconhecermos que somos miseráveis e colocarmos a nossa boca no pó, não há salvação. Se você se acha bom e totalmente livre, talvez Jesus não seja para você. Porque Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Por isso é muito sério você aprofundar o autoconhecimento na comunhão com o Pai das suas cadeias. Porque isso está sim sabotando a sua vida, encurvando você diante de outras pessoas, diante de sistemas, diante de estruturas. Mas fica tranquilo, porque Jesus olha para você.
e te enxerga lá atrás. Mas ele não só enxerga. O texto continua e diz: Jesus chamou-a à frente. Jesus a chama para um lugar de dignidade. Pessoal, não sei se vocês têm noção do quanto que isso é escândalo. Jesus olha para a mulher, enxerga ela, mas não apenas isso, ele chama. E traz ela para onde? Para onde que ele traz ela? Para o lugar que não era permitido ela estar. Sabe o que ele está dizendo para essa mulher? Você é digna, você é amada, você é igual em valor diante de Deus, igual a estes homens que estão aqui. Você tem o mesmo valor. Eu tiro você do lugar que pertence às mulheres e trago você para o centro, para a frente. E ele diz à mulher: mulher, você está livre da sua doença. É uma palavra já profética daquilo que ele iria fazer. Imagina um escândalo, num sábado, na sinagoga, o lugar dos homens, aquela mulher sendo trazida, porque Jesus está chamando ela e colocando ela no lugar de destaque. O que é a obra da salvação? Senão a mensagem de que nós somos amados igualmente por Deus, independente do lugar onde nós sentamos. Isso liberta, isso cura, isso destrava, isso lhe dá a condição de se erguer. Quantas pessoas com problemas de autoestima, se sentindo indigna, amaldiçoada, animal. E Jesus pega aquela mulher, traz ela para o lugar da frente. Traz ela à frente. Vocês percebem o que é isso? É isso que Jesus faz quando a gente entrega a nossa vida a Ele e entende de forma muito clara de que nós somos pecadores, miseráveis, mas nós somos amados, nós somos filhos, que nós recebemos o Espírito de adoção em Cristo Jesus, que nós somos sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real, que nós temos o Espírito Santo que habita em nós, de que Ele é penhor e garantia da salvação, de que nós temos valor diante de Deus. E isso por si só já nos liberta de muita coisa. Jesus pega aquela mulher e traz para frente. Jesus, em outro episódio, ele faz a mesma coisa com a criança. O pessoal está lá discutindo quem que é o maior. Ele chamou uma criança que estava ali assim, sabe? Chamou a criança, sentou, botou a criança no colo, olhou para aquela galerinha que estava lá e disse: vocês querem? Sejam como esta criança. Sejam como esta criança. Jesus tinha essa mania de trazer os excluídos para o centro, de trazer os desabrigados, de trazer os leprosos, de trazer as mulheres, as crianças, os imundos para o centro, de mostrar e restaurar a dignidade dessas pessoas e dizer: você é especial, Deus ama você. O reino de Deus chegou e ele existe para você, mulher, que está há 18 anos vivendo como um animal, que está há 18 anos sendo aprisionada por este espírito, que está há 18 anos sendo abusada, sendo escanteada, sendo tratada como uma amaldiçoada. Percebe como é bio, psico, social, e de que tudo isso é espiritual? Percebe que Jesus não está simplesmente resolvendo um problema ortopédico? Que Jesus está tratando a alma daquela mulher, Ele está tratando o mal que existe naquela estrutura social, Ele está desmoralizando Satanás, ao dizer: eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, meu povo? Eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Percebe o que Jesus fez ali? Que não foi simplesmente curar a coluna de uma mulher. Todo o simbolismo que há nisso.
Mas o texto ainda continua, porque o texto diz: então lhe impôs as mãos. Jesus toca nela. Ah, meu povo, na tradição, se você tocasse num imundo, você ficava imundo. Se você tocasse no impuro, você ficava impuro. Mas a lógica do reino é outra. Onde o reino toca, não é o reino que fica impuro, mas é quem foi tocado que é purificado. A lógica de Jesus é outra. E quando um caminhante vai lá e toca alguém, ele não é imundo por causa disso. Ele não perde, ele não fica sujo, ele purifica. Jesus está invertendo uma lógica. Ele toca naquela mulher. E o que diz aquela mulher? Ela se endireita imediatamente. E começa a fazer o quê, meu povo? A louvar a Deus. Começa a louvar a Deus em alto e bom som. No meio de um culto, de uma assembleia sinagogal de homens. É o que Deus faz. Ele está curando só aquela mulher? Está curando aqueles homens. Só quem não foi curado foram os religiosos, né? Mas mesmo eles depois ficaram envergonhados do que tinham falado. Mas o povo ficou maravilhado. Jesus está curando muito mais do que a coluna vertebral de uma pessoa. Ele está indo muito além disso. E a mulher, que antes estava encurvada, se endireita. A mulher que antes estava afastada, ela vai para o centro. A mulher que antes estava calada, agora glorifica a Deus em alta voz no meio da congregação. É o que Deus faz na vida da gente. Ele toca e nos purifica. Às vezes a gente tem uma lógica, a religião tem uma lógica diferente. A religião tem uma lógica de que você vai se purificar, e quando você se purificar, você vai se aproximar de Deus. Mas a lógica do Evangelho não é essa. É de que você vai se aproximar de Deus. E quando você se aproximar de Deus, você vai se purificar. Porque não é a gente se isolando de tudo, se purificando para depois chegar a Deus. É a gente chegando a Deus e no toque dele em nós, Ele vai curar as nossas feridas, vai nos libertar das nossas cadeias e nos dar a condição de vivermos a vida plena que Ele tem para nós. O inimigo vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus diz o quê? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E vida totalmente em abundância. Amém, meu povo? Deus seja louvado nisso tudo.